Olá, voltando para essa rede social como se eu não tivesse sumido dela por uns 3, 4 meses, porque eu queria falar um pouco sobre as minhas melhores leituras de 2025. Esse foi um conteúdo que eu fiz lá pro Instagram e aí eu pensei, por que não fazer um vídeo pro YouTube, já que aqui eu posso falar um pouco mais sobre por que cada um desses livros entrou aí pra minha lista de favoritos do ano. Eu acho importante, antes de começar, falar que, pelo menos pra mim, quando eu digo que um livro se tornou favorito, ele tá muito mais relacionado ao aspecto pessoal e também aos meus sentimentos do que à técnica. Claro que eu acho que é um pouco difícil separar, e eu acho que depois que a gente estuda um pouco mais sobre literatura, não tem como se desvincular disso, mas pelo menos pra mim, quando eu falo que eu amei um livro, muitas das vezes eu tô considerando ali muito mais do que eu senti, os pensamentos que essa leitura me proporcionou, e acabo deixando de lado um pouquinho mais sobre a questão técnica. Claro que, como eu falei, não acho que seja possível ignorar isso completamente, mas no geral, quando eu vou falar que um livro é o meu favorito, eu tô considerando os meus sentimentos. Então aqui, se eu tô falando que eu amei esses livros, é única e exclusivamente considerando o meu gosto pessoal. Eu separei aqui algumas coisas que eu gostaria de falar sobre os livros que entraram para minha lista de 2025. Eu não li muitos livros em 2025, eu li poucos livros. Eu acho que quando a gente está nas redes sociais e considerando também que hoje em dia a literatura virou um pouco também de performance. E não estou falando necessariamente num sentido negativo, mas eu acho que é inegável a gente pensar que ler muito também acabou sendo ali um pouco de produtividade, né? Então acho que a gente está imerso nessa onda de desenvolvimento pessoal. Então esses dias apareceu para mim uma propaganda aqui no YouTube sobre uma promoção de um homem que ensinava a ler tantas páginas por minuto. E honestamente eu quero ler tantas páginas no meu ritmo, né? Então acho que quando a gente pensa na literatura e nas redes sociais, eu acho que às vezes a gente se compara muito, né? Tipo, ai, fulano leu X livros, eu só li 5. Que ótimo que você leu 5 livros, né? Tá muito bom. Então acho que quando eu falo sobre literatura como performance é nesse sentido, né? A gente acha que tem que ler 20, 30, 50 livros e não necessariamente. Ótimo se você conseguir ler 50, ótimo também se você conseguir ler 5. Então eu não li tantos livros em 2025, acho que até se eu comparo com outros anos meus, eu li bem menos em 2025, acho que eu li uns 20, 25 livros, mais ou menos. Abandonei muito livro em 2025, porque se eu não gosto de um livro, eu vou abandonar, eu não vou me forçar a ler aquele livro, a não ser se é algo para trabalho, algo que eu preciso realmente, senão eu abandono. Então acho que eu li aí mais ou menos uns 20, 25 livros em 2025. Então não foram tantos livros assim que eu li, e aí, outra vez, falando da minha própria régua, né, porque não é uma comparação, e justamente por não terem sido tantos livros, quando eu fui pensar nos livros que mais me marcaram, eu tentei manter essa lista um pouquinho mais curta, então eu separei 3 livros principais, mas botei outros nessa lista também, considerando os meus favoritos. E assim, eu vou falar sobre eles, mas eles não estão em uma ordem de classificação entre eles. Foram livros que eu gostei, mas não consigo dizer assim qual foi o meu favorito, porque também são livros muito diferentes entre si. Então, assim, são os favoritos do ano, mas não consigo dizer o favorito do ano, porque eu acho que eu li realmente muita coisa boa. Então, assim, basicamente é isso. Bom, o primeiro livro que eu separei é Os Afetos, do Rodrigo Rasbum. Eu já falei bastante sobre esse livro no Instagram. Foi um livro que me marcou muito. Não sei se em partes também, porque esse foi um livro que a gente leu pro meu clube do livro e eu tive a honra de ter a presença do autor. Então, escutar ele falando sobre esse livro, como ele conheceu essa história, como esse livro nasceu e também sobre o processo dele enquanto escritor foi algo que me marcou muito. Então, mas acho que não só por isso. Eu já terminei o livro gostando muito e eu acho que ele cresceu muito após o encontro do clube e após esse contato com o autor. Então, aqui separei algumas coisas, né, que foram essenciais, assim, pra mim. O nome do livro é Os Afetos, e eu acho que esse é um ponto importante, porque eu acho que se você for ler esse livro, tentando conhecer um pouco mais sobre a história da Segunda Guerra Mundial, ou sobre a história da Bolívia, talvez você se frustre. Mas se você for ler esse livro considerando que ele vai falar sobre os afetos, eu acho que você vai
se maravilhar, porque é um livro que tem como foco, de fato, os afetos. Então, qual seria a premissa? Aqui a gente conhece uma família alemã exilada na Bolívia. Então, é uma história basicamente familiar, mas que se centra em duas pessoas dessa família, o patriarca e uma das filhas, que é a Mônica. A gente tem aqui, então, como eu falei, uma família alemã que ela está exilada. E o Hans, ele é um ex-cineasta, ele foi cineasta na Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de um cineasta que trabalhou ali, né, durante aquele período do nazismo. E a Mônica, ela vai ser uma figura muito importante aqui, porque a gente vai conhecer um pouco mais sobre o processo de crescimento dela, até um ponto que ela se torna uma guerrilheira. E ela é uma das responsáveis por vingar a morte de Che Guevara. E essa história é baseada em uma história real. Claro que aqui a gente está falando de um livro de ficção, mas a história dessa família, da Mônica e do Hans, é uma história baseada em fatos reais. Então, assim, se você for conhecer esse livro, se você quiser ler esse livro para saber mais sobre a história real, não é o caminho. Inclusive, tem um livro da Mundarel, que eu não lembro agora o nome, que ele vai falar mais sobre essa história real. Aqui é uma história de ficção que é baseada em fatos reais. Então aqui, se você quiser ler mais sobre a família, não recomendo. Mas se você quiser conhecer um pouco mais desse universo e dos afetos que podem permear essa família, recomendo muito. Porque não é como se eles se odiassem. A gente tem aqui, né, um homem que trabalhou durante o nazismo e uma menina, né, que se torna uma guerrilheira, uma mulher que se torna uma guerrilheira. Mas eles não se odeiam. Então é um pouco interessante observar como esses afetos vai permear toda a família, não só eles dois. Outro livro que eu li, eu também coloco na minha lista de favoritos, é esse aqui, O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutierrez. Eu não sei como classificar esse livro, assim. Eu acho que é absurdo. É a palavra. Esse livro é absurdamente fantástico. Aqui a gente vai conhecer um menino chamado Reinaldo, que quando ele é criança ainda, se não me engano, ele tem uns 10, 12 anos, ele passa ali por uma tragédia na vida dele, e ele vai parar no reformatório, sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E ele foge desse reformatório e começa a vagar pelas ruas de Cuba. E assim, chega um momento que eu me perguntei, cara, aonde esse livro vai parar? Porque o Reinaldo, ele vaga de um lugar para outro e de uma situação pior que a outra constantemente. Então chega um momento assim que você pensa, não vai acabar nunca esse livro, né? Não vou... Meu cachorro. Não vou sair nunca dessa situação. E eu acho que ele vai gerando uma angústia. É um livro curto, né? Mas assim, é um livro que te angustia. Eu não consegui ler esse livro rápido. Acho que eu levei quase um mês para ler mesmo. E ele tem 170 páginas. Então assim, você vai lendo e você pensa, não tem fim isso aqui, né? Ele vai de um lugar para outro, de uma situação pior que a outra. É uma vida com zero dignidade, mas é um livro fantástico de ler. Mas eu acho que uma coisa muito importante também, quando a gente pensa nesse livro, e foi algo que a gente discutiu no meu clube de leitura, é que esse livro ele vai retratar uma parte de Cuba, né? Então acho que é um pouco perigoso também quando a gente vai ler um livro que fala sobre determinado lugar, porque a gente passa a aceitar aquilo ali como uma verdade unicamente, né? E eu acho que isso é muito importante da gente pensar. Eu tenho aqui um livro que vai falar sobre Cuba, mas não significa que esse livro, né, ele represente como Cuba de fato é. Eu acho que ainda mais porque a gente está pensando num país que gera muita curiosidade e muita desinformação também. Mas, assim, é um livro fantástico, né? Que vai retratar uma Cuba dos anos 90, que vai retratar uma cidade em decadência, que vai retratar muitas vidas com zero dignidade. Mas nada muito diferente do que a gente também vê no nosso dia a dia. Outro livro que eu gostei bastante é Xamãs Elétricos na Festa do Sol. E eu não sei dizer sobre esse livro. Mas se você parar pra pensar, eu acho que eu não sei dizer muito sobre esses livros que eu comentei. Porque, como eu falei, eles são livros que vão tocar muito em mim na parte emocional, assim. Foram livros que eu penso neles, são livros que eu penso neles constantemente. Então, por isso, eles entram aqui pra mim nessa seção de livros favoritos. Porque eu não conseguia parar de pensar sobre eles, eu acho que eu não conseguia parar de falar sobre eles também. E uma coisa que acontece muito comigo é que quando eu gosto de um livro e ele me toca, eu fico obcecada, eu vou ler sobre o livro, eu vou ver o que estão falando sobre esse livro, eu vou assistir entrevistas, e foi algo que aconteceu com esses livros aqui. Eu entrei num looping que eu não conseguia parar de buscar informações sobre eles. Mas por que eu digo que... mas assim, brincando, né? Eu consigo falar sobre os outros livros, mas eu sei que hoje tá um pouco mais difícil. É um livro que vai tocar naquela nossa sensação, naquela nossa vontade de entender tudo. Eu sou professora, como eu falei, e às vezes é engraçado, porque quando um aluno tá aprendendo um idioma, e nesse caso
caso o espanhol, que é a língua que eu ensino, os alunos às vezes falam, eu não entendi tudo. E não vai entender. A gente não vai entender tudo na vida. Não só se eu vou ler um livro, né, em língua estrangeira, e eu entendo algumas partes, mas não entendo tudo. Ótimo. Porque a gente não vai entender tudo, de fato. E eu acho que quando a gente vai ler um livro, a gente quer entender tudo. E a gente não vai. Eu acho que, na verdade, na vida a gente quer entender tudo. Então, eu acho que esse é um daqueles livros que ele faz com que a gente tenha que abrir mão de entender tudo pela nossa ótica. E não vai ser pela nossa ótica. Aqui a gente está falando de um outro país, a gente está falando de uma outra região, a gente está falando de uma outra cultura. A gente não vai entender tudo pela nossa ótica. Mas a gente vai entender parte. Então, acho que é um livro que ele traz esse desafio, né? A gente abrir mão da total compreensão, porque a gente não vai compreender tudo em momento algum. E muito porque esse livro, ele também é um pouco psicodélico. Então você tem ali que aceitar que algumas coisas, elas não vão seguir, né, uma ordem linear, elas vão ser ali muito mais da questão da imaginação também. Então por isso que eu digo que é um livro um pouco difícil de falar sobre o que ele trata, mas ainda assim é fantástico. Mas qual seria a ideia aqui? A gente vai conhecer alguns jovens que eles vão para um festival de música, que seria o Ruído Solar. E é um festival de música que acontece aos pés de um vulcão. Essa seria a ideia. Só que muitas coisas acontecem a partir disso. E é importante a gente ressaltar que a gente está falando de jovens que saem de uma região muito violenta do Equador, que seria Guayaquil, que é também um lugar em que a escritora nasce, né, a Mônica Orreda. E não são só jovens que estão fugindo unicamente de violência estatal também, né, mas que estão fugindo ali de diferentes formas de violência, diferentes formas de repressão. E eu acho que o que fez com que eu me encantasse por esse livro é porque quando eu não estava esperando, ele trouxe para mim ali o tema da paternidade. E eu não estava esperando de forma alguma. Então aqui a gente tem vários narradores. Em sua grande maioria são jovens que vão para esse festival de música, mas chega um determinado momento que a gente vai ter como narrador um dos pais das protagonistas, de uma das protagonistas. E eu não estava esperando por isso. E foi uma das minhas partes favoritas, assim. E o que eu achei incrível nesse livro é como em determinado momento ele fez com que eu sentisse empatia por um pai ausente. E eu fiquei, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu realmente estou sentida como esse homem. E é um livro que, pra mim, ele mostra muito, assim, sobre como nada é exatamente como a gente acha que é. Então, não justificando, né, a ausência desse pai e que deveria assumir as suas responsabilidades, mas quando você entra, e aí a gente também aqui precisa pensar que a gente está falando de um narrador em primeira pessoa, a gente tem uma polifonia aqui com múltiplos narradores, mas que narram em primeira pessoa, então automaticamente faz com que a gente não possa confiar nesses narradores, mas quando você vai ver a narração desse pai, você fica, caraca, eu sinto muito. Mas depois você bota a mão na consciência e fica, não sei se eu sinto tanto. Mas eu acho que pra mim foi algo incrível, assim, nesse livro, porque eu não tava esperando, me pegou completamente desprevenida, mas não é deslocado, né? Então, por mais que tenha mudado de narrador, por mais que tenha mudado de narradores, porque muda constantemente, e por mais que tenha mudado de temática também, não é deslocado. É muito coeso, é bem conectado. Então, realmente foi, assim, pra mim, fantástico. E é muito bonito ver as descrições dos Andes, ver a descrição desses vulcões, ver também a descrição de uma cultura que é totalmente diferente da nossa. Então, foi muito bonito ler esse livro e eu realmente recomendo bastante para quem tiver interesse em conhecer mais sobre literatura latino-americana. Outros dois livros que não sei se eu coloco como meus favoritos, mas também foram livros que eu pensei muito, foram esses aqui. O primeiro deles é Voladoras, que também é da Mônica Orreda. Por que eu não coloco ele como meu favorito? Só porque se eu comparo com Xamãs Elétricos, eu gostei mais de Xamãs Elétricos. Eu amo livros de contos, realmente gosto bastante. Só que eu acho que quando a gente vai falar sobre livros de contos, não são todos os contos que agradam. E quando eu penso nesse livro aqui, tem contos que eu amei, que eu penso neles até hoje. Tem um conto aqui que se chama Cabeças Voadoras e eu penso nele até hoje, mas tem outros contos que eu esqueci completamente. E outra vez, não significa que são contos ruins. Eles só não foram pra mim. Um minuto, porque começou um barulho aqui, porque eu moro do lado de uma igreja. E toda hora, na verdade, sempre que é 12h e 6 da tarde, eles tocam uma música. Eu vou seguir assim mesmo. Então, assim, não significa que são contos ruins. Só foram contos que, pra mim, não funcionaram. E aí, outra vez, como eu falei, considerando que, pra mim, se eu vou falar que um livro é bom ou um livro é ruim, e entrou na minha lista de favoritos, eu tô considerando ali o que eu senti com esse livro. Então, não entra na minha lista de favoritos por isso. Mas, esse aqui, deixa eu mostrar.
Ele tá até autografado. Eu consegui na Flip. E outro livro que ele entra na minha lista, de livros que eu pensei muito, mas não sei se eu consideraria como um favorito, eu não tenho, que seria Vegetariana, da Han Kang. Mas eu pensei nesse livro muitas vezes, eu acho que eu ainda tenho descrições muito vivas desse livro na minha cabeça. E não sei dizer, assim, acho que só porque como eu tentei manter a minha lista menor, não considerei ele um dos favoritos, mas definitivamente foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. E ele, inclusive, me deu muita vontade de ler outro livro dela. E eu tinha falado lá no Instagram que eu tava pensando em começar o ano lendo a Vegetariana, não, né? Sem Despedidas, que é da mesma autora. Mas acabou que isso não aconteceu. Eu quero muito ler esse livro, mas ele não vai ser a minha primeira leitura do ano, porque eu comecei a ler a trilogia dos Gêmeos. Foi o último livro que eu li em 2025. Eu comecei com O Grande Caderno, que é o primeiro livro da trilogia. Depois, o meu primeiro livro do ano foi... Eu terminei O Grande Caderno no dia 31 de dezembro. Acho que era umas 10 da noite. Foi quando eu terminei esse livro. E aí, no dia seguinte, eu já estava obcecada, queria saber como continuava essa história. E aí eu comecei a prova, terminei, e agora eu tô lendo A Terceira Mentira, que é o último livro da trilogia. E outra vez, voltando, quando eu tava falando sobre a questão, né, de ritmo de leitura, outra vez, né, não sou uma pessoa que lê muito rápido, é para considerar que eu estou de férias, eu tenho muito tempo livre, eu sempre fico com medo, assim, quando eu falo sobre quantidade de livros, e entendendo que eu não sou uma pessoa que lê muito, tem gente que lê muito mais do que eu, mas eu sempre fico com um pouco de medo, né, de colocar a leitura nesse lugar do super desenvolvimento, olha como eu leio muito, mas enfim, foram livros que eu li muito rápido por estar de férias, mas ainda não terminei. Eu comecei ontem o terceiro livro da trilogia. E basicamente aqui a gente vai acompanhar dois irmãos, que são o Klaus e o Lucas, que são gêmeos. Por isso a gente tem aí a trilogia dos gêmeos. E a gente não sabe exatamente qual lugar, qual cidade eles vivem. As cidades elas recebem ali nomes de letras, pelo menos até o momento em que eu li. Mas a gente sabe que é durante um período de guerra. E esses meninos, eles não têm exatamente para onde ir. E eles são deixados com uma avó. Mas como é um período de muito sofrimento, eles passam ali por experimentos para que eles possam viver a vida, né, de uma forma um pouco menos sofrida. Então, quais seriam esses experimentos? São exercícios, na verdade, né, que eles vão chamar. Então tem um dia que eles não comem, tem um dia que eles não falam, ou tem um momento em que um tenta fingir ser surdo e o outro tenta fingir ser mudo. Então eles vão passando ali por diferentes tipos de exercício. Só que assim, eu não sei explicar. E outra vez, porque bate na questão do sentimento. Eu fui engolida por esses livros, ou eles, não sei, não fui eu que engoli esses livros, eles me engoliram. E é assim, um negócio fantástico. É muito bem escrito, fala muito sobre a questão, né, da dignidade, mas também sobre a imaginação e como ela é um direito, né, a gente imaginar a nossa realidade. Ainda não terminei. Tô na metade do terceiro, mas falando sobre isso porque tirou o meu plano de começar por esse aqui, mas espero começar em breve. Mas fica aí também a recomendação de livros para 2026, que seriam então esses livros da trilogia dos Gêmeos. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e me contem aqui também nos comentários quais foram as melhores leituras de 2025 para vocês. Tchau, tchau!